O ecossistema de investimentos do Brasil tem evoluído rapidamente, impulsionado pelo crescimento das startups e pela adoção de tecnologias avançadas. Em 2024, as startups brasileiras captaram 13,9 bilhões de reais, um aumento de 50% em comparação a 2023, consolidando o Brasil como um polo de inovação. A inteligência artificial também tem ganhado bastante espaço no setor financeiro, com startups chamadas AR First, levantando mais de 110 milhões de dólares somente no primeiro trimestre de 2024, o que representa 55% dos investimentos da América Latina. Além disso, fintechs e plataformas digitais estão democratizando o acesso ao mercado de capitais, permitindo que investidores utilizem algoritmos preditivos e análise de dados para tomar decisões mais estratégicas. Com um cenário cada vez mais tecnológico, o Brasil se posiciona como um dos mercados mais promissores para inovação e investimento. Quer saber mais sobre esse ecossistema e suas tendências? Então embarque conosco. Nessa jornada, o Adentro Labs está no ar. Olá, bem-vindos ao Adentro Lab, o podcast da Adentro que explora as tendências tecnológicas e os desafios que moldam o futuro dos negócios. Eu sou Ronaldo Barbieri, CEO da Adentro, e hoje vamos falar sobre um tema muito legal, que está revolucionando o mercado financeiro: tecnologia no mundo dos investimentos. A tecnologia tem transformado profundamente o setor de investimentos, desde a automação de processos até o uso da inteligência artificial para análise de dados. Segundo um estudo da PwC, 80% das instituições financeiras já utilizam alguma forma de automação para otimizar suas operações. Além disso, o crescimento das fintechs e das plataformas digitais tem democratizado o acesso ao mercado de capitais, permitindo que mais pessoas investam de forma inteligente e segura. E hoje, para enriquecer essa nossa conversa, a gente tem dois especialistas muito especiais aqui, que acompanham de perto essa evolução, e uma evolução significativa. Carolina Perrone São Vicente, dessa vez não errei o nome dela, que eu chamo de Carolina, advogada especialista em investimentos e startups. E Sandro Cortesia, empreendedor e investidor com vasta experiência no setor de tecnologia. Bem-vindos ao Dentro Labs, Carol e Sandro. É um prazer ter vocês aqui. E vamos começar, né, pelas mulheres, né? Ladies first. Então, Carol, conta aí para nós, assim, desse mercado, né, de investimentos, startups, como é tão relevante. Conta um pouco como tua passagem, como tu chegou nisso, né? Vamos explorar um pouco o teu passado. A passagem primeiro que o Sandro eu conheço, assim, nossa... De vidas passadas. De vidas passadas. E de quando nasceu a Venture, né? Da Constituição. Então, a gente acompanha aí desde sempre. Mas mais focado aí foi 2020, quando eu constituí o PSS, né? Que é o Perrone São Vicente Schirmer Advogados. Ele foi um escritório constituído primeiro que em 2 de março de 2020. Então, uma época ótima pra gente começar bons negócios. Olha, né? Assim, eu tenho um histórico também. Excelente momento. Deu 15 dias, fechou o mundo e a gente tava num canto ali chorando, mais ou menos, assim. O que nós vamos fazer? Que não dava nem pra vender bala, porque nem no carro as pessoas abriam a janela pra comprar bala, né? Mas para nós, 2020 foi um ano muito importante, porque quando começou a pandemia, primeiro, obrigatoriamente, todas as empresas que não estavam olhando para digitalização, tecnologia, nem inteligência artificial ainda tinha vindo com muita força, né? Mas elas começaram a ter que olhar, porque assim, não dava para estar fisicamente, tu tinha que ter um Teams funcionando bem, tu tinha que investir em tecnologia dentro da tua empresa para tu continuar rodando num ano que ninguém sabia se era 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a vida. E dentro dessa jornada, a gente viu que teve muita empresa que começou a fazer reorçamento e verificação de players de mercados novos, e foi onde a gente entrou. Então, no final de 2020, assim, entre todo o caos e tristeza que a pandemia trouxe, ela proporcionou para nós uma propulsão do negócio. Então, desde lá até hoje, por exemplo, a gente que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atende mais de 70% dos clientes em São Paulo. E por conta da pandemia, toda essa jornada de adquirir, de expandir São Paulo, foi feita em 2020. Numa época que eu precisava só de um Note. E que fazia muito sentido. Então, aí a gente entrou de fato nesse mundo. Então, hoje, por exemplo, a gente atende cerca de 17 fundos, entre fundos de Corporate Venture Capital, aceleradoras, Family Offices e Venture Capital. E a gente tem mais ou menos 45 startups dentro do portfólio. Então, a gente acaba conseguindo entender o que de um lado acontece e por que aquela argumentação do outro lado não vai funcionar. Então, pra gente, assim, acho que evoluímos muito desde 2020 até lá. Hoje a gente já é ranqueado, um dos top 10 escritórios do Brasil a fazer operações.
de M&A, de Private Equity. Então, estamos bem, Então a pandemia te fez bem dentro. A pandemia nos fez bem. E Sandro, cara, eu estava conversando um pouco antes, né, sobre empreendedorismo. Tu tem uma história aí bem longa e conta para nós também aí um pouco do teu. Legal. Obrigado, Ronaldo, pelo espaço aí, pelo convite para bater um papo com a Carol aqui, melhor ainda. Não, a Carol Mas assim, resumidamente, eu estou no mundo do empreendedorismo aí, talvez uns 20 anos, inicialmente como consultor do Sebrae, da Softex, trabalhei com pequenas empresas de software, trabalhei com internacionalização de empresas e nesse ambiente eu conheci as startups e disse, eu quero participar mais ativamente dentro desse mundo. Isso me levou a criar a Venture lá no comecinho de 2013. A Carol atuava em outro escritório que nos ajudou a botar de pé a Venture como uma SA de capital fechado, toda aquela estrutura que na época, sinceramente, não era necessário, mas a gente foi muito bom, porque nós criamos uma robustez como empresa, né? Trouxemos alguns sócios que colocaram o aporte de capital inicial, estou falando quase 13 anos atrás, e fomos a primeira aceleradora de startups aqui no sul do Brasil. Só tinha esse movimento acontecendo no eixo Rio-São Paulo. E, enfim, a gente foi aprendendo, tendo que explicar. Hoje de manhã eu estava escutando na rádio comentaristas comentando, tinha uma época que a gente tinha que explicar o que era startup. Nós vivemos essa época, tinha que explicar. Ainda tem que explicar para alguns ainda, né? Todo mundo mas acha que startups são empresas de tecnologia. Né? O pessoal já entende bem mais, mas na época a gente tinha que explicar o que era startup e explicar o que era investir em startup, que era ainda mais desafiador. Mas enfim, depois de 2 anos e meio, a gente está aí bem consolidado no cenário nacional. A gente nasceu em Porto Alegre, logo nos instalamos no Tecnocinos no ano seguinte. Hoje temos uma atuação nacional, temos mais de 100 startups investidas, 102 startups investidas, para ser mais exato. Fizemos 8 exits. O primeiro deles, a Carol nos ajudou a fazer toda a operação. Depois a gente pode comentar um pouquinho, que foi a venda da Devorando para o iFood, lá em 2016. Isso consolidou, mostrou que o modelo parava de pé, né? E, enfim, hoje aí temos um portfólio de 75 startups ativas, 8 exits. Né? Os últimos 3 anos têm sido desafiadores, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas tá legal, tá um cenário, tá bacana, e nós aqui podendo participar na Gramado Summit, quem teve a oportunidade de participar desde a primeira vez e ver ano a ano como cresce, cada vez mais dinâmico, cada vez mais bem estruturado. Parabéns ao Marquinhos aí por todo o trabalho que está fazendo. Né? E, enfim, então, um prazer estar aí, vamos bater um papo. Legal, pessoal. Até para a gente estar nesse mundo aqui, o Gramado Summit, na sua 6ª edição, né? A gente está usando aqui o estúdio da Silva Lopes Advogados. Obrigado, pessoal, por disponibilizar o espaço para a gente poder bater esse papo. Mas, assim, como que vocês veem hoje, tipo assim, nesse mundo assim, de investimentos, principalmente no mundo de startups, né? O que são fatores para tomar de decisão para investir em startup? Porque, cara, olhando aqui, né, no geral, tem milhares e milhares de empresas, né? Aqui vem uma parte, mas com certeza por trás de algumas existem outras e outras. Como é que vocês olham? Como que são fatores fundamentais, assim, falando assim, lá no Sun, cara, como é que a Venture olha isso? Eu vou começar, depois a Carol complementa, porque ela tem essa jornada aí. A Carol vai para a parte depois, como que isso fica difícil? Enfim, como nós estamos aí há bastante tempo, né, nesse mercado, a gente tem muito aprendizado. A gente errou muito no início. É interessante que a Venture, como eu disse, tem 101 startups investidas. Em torno de 15 write-offs, que a gente chama, né, quando a gente tem que cancelar o contrato que não deu certo, mas ela investiu e que ficou pelo meio do caminho. Mas foram poucos, se a gente comparar na média, normalmente os indicadores dizem que 10% das startups investidas dão certo. Mas só acerta quem erra, né? Só acerta quem erra. Mas no início a gente errou muito, né? Aprendeu bastante e hoje a gente está com uma taxa de perda muito pequena. Na verdade, todas as startups que a gente investiu de 2018 para cá estão vivas. Não significa que todas sejam um sucesso maravilhoso, tem algumas que estão andando de lado, mas estão vivas. Se olhar no histórico, que a gente passou por uma pandemia, passou por toda aquela hecatombe que foi ano passado, aí de enchente, etc. e tal, as startups estarem sobrevivendo não deixa de ser uma certa vitória, né? Quando a gente olha principalmente na ótica do empreendedorismo. Se a gente olha na ótica do retorno do investimento, não necessariamente. Mas por trás de tudo isso tem uma ótica assim de acreditar no empreendedor. Eu invisto em startups por propósito. E não é aquela chavão porque é propósito. Não, porque se a gente for fazer apenas pelo retorno do investimento, tem outras formas de ganhar dinheiro mais fácil. Sim, tem bastante, né? Tem vários. O investimento em startups pressupõe
tomar o risco junto com o empreendedor, de acreditar que é o empreendedor que vai fazer um mundo melhor para nós e nós poder compartilhar desse sonho, né, desse propósito de melhorar o mundo e compartilhar o propósito e compartilhar o resultado do crescimento exponencial que as startups têm quando dá certo. Na essência, esse é o nosso trabalho, isso que a gente está fazendo. E você perguntou, né, o que a gente tem que olhar, né? Uma das coisas que a gente aprendeu nessa jornada é que tem que aprender a selecionar ótimos empreendedores. É muito mais importante um bom empreendedor, mesmo que o negócio não seja assim aparentemente tão bom, porque se o empreendedor é bom, os empreendedores, quem é o time que está tocando aquele negócio, e o negócio eventualmente não está tão bem ajustado, o bom empreendedor faz o negócio ficar bom, ele ajusta, ele entende, olha o mercado, ele pivota e faz o negócio ser bom. Agora, um ótimo negócio na teoria, conduzido por um time fraco, não tem muito o que fazer, porque tu não tem como trocar a essência, o empreendedor que está tocando aquele negócio. Então, a gente aprendeu ao longo dessa jornada a selecionar ótimos empreendedores. Muitos deles dão certo, outros nem tanto, e isso faz parte do risco, né? Porque o mercado muda, tem muitos desafios, às vezes tem ótimos empreendedores que também não conseguem, né, passar por um turbilhão de problemas que acontecem, mudanças de tecnologia, assim, enfim. Mas, de forma resumida, a gente entende isso, que conseguir identificar ótimos empreendedores já é metade do caminho. Depois tem o resto dos desafios que vem pela frente. Daí cada um e pratica. Então, tu sabe que assim, não tenho basicamente nada para acrescentar no que o Sandro disse, mas eu vou trazer um pouquinho, porque eu acho que a gente tem, da mesma forma que tem uma jornada aí, tem uma jornada de aprendizado dos investidores e dos fundadores. Eu acho que quando começou ali 2020, que começou assim aquela necessidade, né, a demanda por startup era muito grande em todos os vertentes de negócio, não era só o investidor que olhava, era a corporação que precisava contratar, era pequenas empresas que precisavam estar junto, digitalizar, fazer e-commerce, tudo isso de repente deu um boom, né? E aí a gente tinha uma demanda muito grande, uma procura muito grande por essas soluções. E quando a gente tem muita demanda, né, tu tinha fundadores que não olhavam tanto para dentro do negócio, não olhavam tanto para dentro do time. Por quê? Porque as pessoas precisavam daquela solução. O investidor queria investir, queria estar dentro da jogada. Então, eu acho que a gente tinha uma imaturidade um pouco maior de fundadores, ainda que a gente tinha uma explosão de investimentos acontecendo, né? 2020, 2021, 2022 foram anos que, nossa, tu tinha um PPT e as pessoas sentavam para te ouvir. Hoje não é assim. Ouvir e investir. E investia, sério, assim, sabe? Dinheiro fácil, né? Num valuation que tu pedia, tipo, quase jogava pra cima os búzios, dava o número, ele é esse aqui, então tá, esse aí que eu vou te dar. Mas a jornada de negócios cobra resultado, ela cobra comprometimento. E quando a gente vem de uma história que nunca teve isso nessa jornada, a coisa começa a ficar confusa. E aí, a partir de 2023, quando a gente viu que teve ali 22, 23, crise econômica, cenário nacional, geopolítico, mundo, Brasil, tudo acontecendo e sem saber muito para onde ir também, a gente viu o quê? Os investidores dizendo, peraí, só um pouco, não é assim. Porque, como o Sandro muito bem falou, se aprendeu, muito deu errado, porque foi também nessa época que tinha muita coisa e que a gente precisava ter dentro. Aí começou a vir uma época que os investidores começaram a olhar mais, peraí, o que deu errado antes? Opa, o time precisava ser forte, então agora a gente quer startup que tenha time muito coeso. Eu quero startup que vai ter stock option aplicado. Eu quero startup que o fundador sabe quem é o cara, que o CTO está dentro do capital social. Tu começa a ter um novo momento, tanto de investidores já com aprendizados, quanto de fundadores que estão batendo na porta e não estão sendo recebidos. Porque não é mais sobre ter um PowerPoint e uma ideia boa. Uma ideia boa sem gente boa não existe, né? Então, eu acho que a gente começa um movimento que se consolida em 24, que foi quando a gente viu de novo o crescimento voltar de investimentos depois de um inverno ali parado. E agora eu acho que 2025 tá bem movimentado, né? Se retoma, né? Vem por aí. E desse ponto, assim, que né, tu falou ali, tem 101 né, empresas investidas ali. Hoje o mercado tem falado muito de inteligência artificial. Né? Então, será que esse boom, né, esse movimento está muito conectado nisso? Né? Conta para nós um pouco que está bem... É bem interessante isso. E, na verdade, quem afirmar com certeza qualquer coisa nesse momento
está errado. A gente não sabe o que vai acontecer. E nós, por mais que a gente esteja imerso nesse mundo de tecnologia, inovação, novos negócios, e a IA faz parte disso total, a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem, daqui a 2, 3 anos. A gente sabe que vai mudar tudo, né? Mas até quais os setores que vão ser mais impactados agora, quais vão ser mais impactados daqui a 1, 2 ou 3 anos, a gente não tem bola de cristal. Então, olhando no nosso portfólio, a gente já tem startups com IA há muito tempo. Eu me lembro que um dos nossos write-offs, uma startup que não deu certo, não sei se tu lembra da Hookit, era uma startup que estava desenvolvendo uma solução para IA, para moda, lá em 2015, 2016. Ela estava à frente do seu tempo, eu estava me lembrando desses dias. Né? Cara, o negócio era usava a rede social para fazer a venda de produtos de moda usando inteligência artificial, 2015, 2016. Ela estava à frente do seu tempo. A tecnologia não estava madura. Ele tinha que desenvolver toda a tecnologia para poder estruturar o negócio. E não conseguiu. A IA decolou mesmo nos últimos anos. E naquele momento era uma startup aqui do sul do Brasil que estava à frente do seu tempo. Né? E assim teve outras ao longo dessa jornada que não estavam preparadas. E o grande desafio, né, quando a gente olha investimento em startups, é uma questão de timing. Qual é o timing mais adequado para investir, crescer e desinvestir? Quando a gente olha para trás é fácil. O problema daqui para frente a gente não sabe qual é o timing. Então a gente olha para a IA, não tem dúvida que a IA vai tomar conta de quase tudo. Mas qual é o momento, né, de botar o maior capital ali e que tipo de solução? Então, hoje no nosso portfólio, eu acho que metade dele tem soluções de IA. E quem não tem está olhando para botar, né? De uma forma mais com protagonismo dentro da solução. Porque não dá para pensar praticamente num negócio inovador hoje que não tem IA de alguma forma agregando valor. Então, a gente tem várias soluções. Algumas delas pode ser que sejam as nossas estrelas que a gente vai vender daqui a pouco com altíssimo valor agregado. E talvez algumas delas estejam apostando numa tecnologia que venha a ser suplantada, superada por uma outra que está aí fora e ela não consiga capturar o valor do que ela está desenvolvendo. Esse é um dos grandes problemas quando a gente investe em startups de tecnologia, né? Porque não sabe o futuro. A gente não sabe o futuro. E a competição é global, né? Especialmente quando a gente fala IA hoje, cara, a gente olha. Eu tenho dificuldade de olhar no Brasil startups de IA que estejam assim competindo para e passo com o que tem de melhor no mundo. Porque é muito capital. E nós, por mais que a gente tenha algum capital sendo alocado, é pouco. Muito pouco comparando com o que é alocado no restante do mundo. Então, é muito difícil alguém conseguir ser tão bom que consiga fazer algo competitivo globalmente nessas tecnologias que são tecnologias de ponto, como IA, agora a computação quântica que está vindo por aí, enfim. Tem todas essas... Então, eu acredito muito aqui no Brasil do uso inteligente da IA, ou pegar os nossos problemas de negócios e usar a IA para resolver aqueles problemas, ou usar outras tecnologias para resolver aqueles problemas. Né? Então, a gente sempre diz que o mais importante é se apaixonar pelo problema e não pela solução. A IA pode ser usada como uma solução desde que tenha um problema real e que a gente consiga fazer isso e talvez um nicho que o mercado global ainda não esteja olhando. Enfim, não é simples dar uma resposta assertiva sobre isso. Entendi. Eu vou te dizer que o que é simples é que não tem voltar para trás. Né? Assim, é isso. Ou tu investe em IA para o teu cliente ou para dentro do negócio, né? Do teu negócio, para melhorar o teu processo. E pegando alguns dados, assim, né? Imagina, 2024 ali, aqui no Brasil, se captou em startups aqui no Brasil 13,9 bi de reais. No mundo, se investiu em startups de IA 100 bilhões de dólares. Olha a diferença de dólares, 100 bilhões de dólares. Só em startup de IA. Foram 300 bilhões de dólares ao total. 1/3 disso foi para IA. E assim, né, a gente ali trabalha com bastante fundos e a gente vê que hoje os deals que a gente faz em investimentos são 90% em startups que usam IA. 10% vai ser quem não usa e porque no plano de ação deles está uma das questões ou tu coloca para dentro daqui para melhorar e diminuir tuas despesas o IA, ou tu coloca para o cliente. Um dos dois. Então, assim, eu concordo que acho que a gente não tem como prever o futuro, até porque, assim, hoje a gente fala no IA, amanhã estão lançando uma outra coisa que para nada serviu isso que a gente está fazendo hoje, sabe? Então, acho que a gente não tem muito visão de futuro, porque quase que o futuro pode se criar
quase que de qualquer maneira que alguém imagine. Então é algo, eu acho que a gente está vivendo uma era fantástica. E assim, para aqueles que me perguntam sempre, e o advogado vai ser substituído pelo IA? Sim, em diversos itens. Eu acho que assim, hoje, ou tu trabalha com a IA, ou tu trabalha para IA. Agora, não saber usar a IA no dia a dia, tu tem tempo de validade. Não existe. Qualquer profissão, né? Não volta para trás, não como volta. tu falou. E assim, falando um pouco, a gente teve o Brasil aí uma referência no setor financeiro, tá? Principalmente falando, né, em fintechs aí, a pandemia foi um acelerador significativo, né, para as fintechs, porque, né, precisava pagar, dinheiro tinha várias razões ali. Tu não queria ir no banco, né? Aí surgiu um banco digital, tu não precisava ir, tu fazia assim e criava conta. Criava conta, né? Então, como é que foi esse mundo? Porque, na verdade, tem várias questões aí, né? Pensando no ponto de vista do investidor, né? Do ponto de vista legal, teve várias barreiras ali que precisavam ser quebradas. Como é que tu viu esse mundo das fintechs aí do ponto de vista de uma advogada aí do mundo legal aí? Eu acho que assim, né? A gente ainda vê hoje, não tem regulamentação, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu vou... Tem um exemplo que a gente tinha um fundo investindo numa IA que trabalhava com realização de livros com IA. Então, tu queria montar um livro, tu ia lá, fazia como se fosse, né, com base no ChatGPT, e ele montava um livro. E aí, quando a gente foi fazer a due diligence, a gente começava, mas e a propriedade intelectual é de quem? Como é que eu sei que ele não tá pegando de um outro autor? Mas como é que... Olha quantos questionamentos e não tem resposta. Não tem resposta. E aí, tu imagina pro investidor. Como é que a gente dá a segurança pro investidor de que ele não tá entrando e vai levar um passivo? Então, assim, eu acho que é um desafio ainda. Tu conseguir entrar e não é só tu enxergar o risco, mas como é que tu trata se tu não tem regulamentação? É um baita desafio. E para tu vender isso pro investidor, não vender no sentido de tu fazer ele acreditar que aquilo ali não tem risco. O cara tem que ter um apetite muito bom de risco. Para ele poder saber que ele tá andando num caminho que ele ainda não sabe os desdobramentos, mas o que ele sabe é que não tem como ele sair desse caminho aí dourado. Ele vai ter que seguir nos tesouros amarelos e vamos encontrar os monstros pelo meio do caminho. Trabalha nessa... E haja advogado para poder tirar os monstros do meio do caminho. Não trabalha na exceção, né? Mas especificamente sobre as fintechs, né? Voltando aqui, complementando a resposta da Carol, assim, eu enxergo que o Brasil, na área financeira, é um expoente, né? A gente tem visto o Brasil, talvez pela questão da inflação, o histórico de desafios que a gente sempre teve, as instituições do Brasil aprenderam a se desenvolver na questão financeira, talvez à frente de muitos países do mundo. Isso foi bom, né? Principalmente na época da pandemia, um pouco antes, enfim, nós sempre tivemos à frente em termos de tecnologia para o setor financeiro bancário e continua existindo isso, né? Continua. Só que nós aqui na base, no Rio Grande do Sul, a gente tem no nosso portfólio, a gente deve ter tido talvez uns 5, 10% de startups fintechs. Mas nunca foi na nossa tese a prioridade de investimentos, porque o mercado financeiro opera em São Paulo. E nosso surgimento aqui no Sul, a gente até teve uma desinvestida que a gente vendeu há pouco tempo para o Fitbank, que é um banco investido pelo JP Morgan. E tem outros casos, nós temos aí umas 4 ou 5 startups ativas no portfólio que são fintechs, mas não é o nosso core principal. Daí a gente tem que entender onde é que nós conseguimos agregar mais valor, não é uma área que a gente domina assim amplamente, e tem talvez outros players. Talvez não, certamente tem outros players que dominam muito melhor esse mercado e podem ajudar muito mais uma fintech do que nós na Venture. Eu acho que a gente, como investidor, a gente tem que reconhecer onde a gente tem competências, habilidades complementares para impulsionar o negócio, porque não é só dinheiro, é uma questão de conexões e fazer o negócio acontecer. Mas, de qualquer forma, eu vou pegar essa tua pergunta para comentar assim, eu entendo que nós temos que olhar. A gente tem que adaptar a nossa realidade do Brasil. Não dá para pegar o modelo americano, o modelo europeu e dizer, não, venture capital no mundo funciona assim, então copy-paste vamos fazer no Brasil do mesmo jeito. Não vai dar certo, né? Porque, por N razões, dinheiro é diferente, cultura é diferente, tecnologia, tudo é diferente. Nós temos que criar nossos modelos aqui. E entender onde é que nós somos competitivos. Porque pega a questão da IA, com os números que a Carol apresentou antes ali de investimento em IA no mundo, investimento em IA no Brasil. Nós não vamos competir de frente com o restante do mundo. Não tem como. Da mesma forma, na própria área da saúde, que é uma área super promissora, eu acredito muito, e a saúde precisa, já está demandando novas soluções inovadoras, mas tem muita gente boa no mundo todo trabalhando com isso.
A gente pode fazer, acho que tem uma parcela de aplicações para a nossa realidade que faz todo sentido. População grande, população envelhecendo, país de dimensões continentais. Aquilo que fizer sentido para uma realidade brasileira, talvez a gente consiga desenvolver soluções inovadoras na área da saúde para essa realidade. Mas não dá para competir, talvez, em aquela tecnologia de ponta que está sendo feita lá na Alemanha, ou em Israel, ou na China, né? Mas nesse ponto eu volto assim, eu acredito muito, e nós temos uma tese, hoje eu acho que nós temos quase 20% do portfólio que são startups agtech. Porque o Brasil é um país do agronegócio. E são poucos os países no mundo que têm domínio de tecnologia e competências e conhecimento do agronegócio e produção de alimentos como o Brasil. Então, essa é uma área que é core competence do país. Então, apesar de que se a gente olhar a fundo mesmo, não tem tantas agtechs hoje que se despontam, que a gente pode dizer, essa aí vai revolucionar o mundo. Mas nós temos todo um conhecimento implícito que pode ser usado a esse favor. E eu, como investidor, ou representante de uma série de investidores, procuro olhar para isso. Porque aí a gente consegue fazer, de fato, um negócio que seja global. Porque a gente também tem que pensar nisso. Se a gente está olhando um negócio que vai ter sucesso, ele tem que ter sucesso daqui a 7, 8 anos. Nós investimos para desinvestir daqui a 6, 7, 8, 10 anos. Então, se a gente tem dificuldade de pensar o futuro, o que vai acontecer no ano que vem, quanto mais daqui a 7, 8 anos, o que a gente vai conseguir vender, né? Que é a área que a Carol atende mais aí, que é a venda, os M&As, as operações de venda, etc. Pô, nós temos que ter a capacidade de olhar para o futuro e saber que daqui a 8 anos a startup vai estar valendo muito mais do que hoje. Será? Então, com que tipo de tecnologia, com que tipo de solução, qual problema ainda vai ser um problema daqui a 8 anos que alguém vai querer comprar aquela startup ainda? Né? E de preferência pagando um valuation, né? Preferência não, tem que ser pagando um valuation muito maior do que a gente investiu agora, porque senão não faz sentido o nosso business. Então, eu acredito que no agro, por exemplo, e tem outras áreas que a gente consegue olhar para o futuro e ver, a gente vai continuar produzindo alimento, a gente vai continuar consumindo alimento, talvez os problemas vão ser cada vez maiores e quem conseguir criar soluções para isso, em tese, vai ter valor lá no futuro. Tá? Então, é um pouco disso. A gente tenta fazer um exercício de futurologia e olhar para o futuro e ver o que ainda vai ser inovador e disruptivo no futuro. Né? E aí, conectando com a questão das fintechs, a mesma coisa. Como hoje, como é que vai ser o sistema financeiro daqui a 8 anos? Eu não tenho a mínima ideia como é que vai ser. Vai ser diferente do que hoje, eu não tenho. Isso eu tenho certeza. Sabe que a questão das fintechs, até, eu vou dizer assim, né? Para mim, um dos maiores comparativos de mudança de comportamento de mercado de banco antes, se tu alugasse, tu tinha um imóvel para alugar e tu alugava para um banco, tu dizia assim, nunca mais ele vai sair, porque vai ser agência de banco. Nunca vai fechar. E teve várias agências que foram porque leiloadas, hoje tu né? tem agência digital. Hoje não é a mesma segurança. Cada um que tá ali locadinho no seu Banco do Brasil, Itaú, tá ali pensando no próximo ano para renovar. Será que vai virar digital? Será que não vai? Na verdade, não é nem digital, chama plataforma. Então, sou atendido por uma plataforma. Olha onde ele impactou no mercado de imóveis. É muito pilar que está conectado. E tu comentaste uma coisa aí que, sabe que assim, eu acho que é muito verdade. A gente aqui, que tem o agro é pop, o agro é tudo, né? Mas assim, olha o terreno que a gente tem para as startups que querem explorar esse assunto em qualquer lugar do país. Porque é clima que diferente de um lado para o outro. Não tem lugar que tenha isso. Tanta terra para tu plantar, tanto campo de estudo para tu fazer. E eu acho que ainda tem um gap muito grande. Muito grande de número de startups, de soluções focadas no agro que ninguém olha ainda. Porque na verdade pega no ponto de vista do agro, né? O agro, ele tem um fator que ele tem que colher mais e tem situações que não dá mais para aumentar a terra. Aí tu tem que colher mais. E aí realmente, assim... Ou tu tem que ter eficiência naquilo que tu tem, né? Então, por exemplo... Não deveria ter algo preditivo das enchentes, das fumaças da Amazônia. Tem uma cliente nossa que perdeu toda a safra de azeite de oliva. Por conta da fumaça da Amazônia, entrou dentro das oliveiras. E a tecnologia pode, não sei se eliminar o problema, mas reduzir. Mas poderia, ou no mínimo alertar para que de alguma forma protegesse a safra. Sim. Então assim, olha, ela não precisa da cria, né? Não precisa multiplicar, mas faz eficiente aquilo que tu já tem. Elimina o erro do plantio, da colheita, da grande umidade de terra. Então, assim, tem como melhorar muito. Não, tem bastante tecnologia, Mas assim, bom,
perguntei para vocês ali, né, em relação a como escolhe uma startup, né? Então, ou seja, o time tem que ser forte, né? Tem que ser um empreendedor. Provoquei um pouco sobre inteligência artificial e fintech, porque a fintech, na verdade, foram números superlativos, né, de algumas fintechs que foram a mercado, né? Ou seja, e como é que o cara se torna investidor? Aí, né? Se cadastra na vende. Como é que faz ali para ter esse xizinho da coragem, né? Que vai pegar, né, o pessoal que está nos escutando ou nos vendo, né, no YouTube. Como é que ele entra para esse mundo aí? O cara tem coragem, ele quer olhar o futuro. Eu, sinceramente, acho que o primeiro ponto é o cara acreditar que é o empreendedorismo que vai fazer um mundo melhor para nós e compartilhar essa visão, esse propósito, esse interesse. Porque se a gente olhar, investir em startup com única visão de ter retorno financeiro, de novo, não é por aí. Né? Ainda mais no Brasil hoje, quando a gente pega aí uma taxa de juros a 15% ao ano, dinheiro parado lá sem mínimo de preocupação e vai ter o dinheiro pingando na conta, uma rentabilidade alta para qualquer lugar do mundo, o cara tem que estar ciente, né, que tirar o dinheiro dessa zona de conforto para botar em negócios de risco é negócio de risco, tem chance de esse capital não retornar. Mas, se retornar, ele vai retornar com um multiplicador que compensa esse risco, e compensa drasticamente. Então, hoje a gente tem mais de 500 investidores conosco. E eu tenho uma tranquilidade de que todos que vieram investir conosco sabem do risco que estavam tomando, que estão tomando, e estão confortáveis com isso. Então, ponto inicial é esse. Quem quiser investir nesse mundo tem que acreditar que tem um pouquinho aqui de give back também, de trazer talvez um pedaço do seu patrimônio para investir no futuro e compartilhar esse risco e o sucesso do que está sendo feito. Né? Então, a gente sempre recomenda que quem quiser investir em startup não invista mais do que 5%, no máximo 10% do seu capital, do seu patrimônio líquido disponível, porque esse dinheiro que vai ser alocado em startup, ele não vai ver antes de 7, 8, 10 anos. Se ele pode acontecer de... Claro, né? E a gente tem vários casos, nos nossos exits, aquele caso que a gente comentou do Devorando, a gente teve quase 10 vezes de retorno de investimento em 2 anos e meio. Show, excelente. É uma estrela que brilhou, né? E tem vários casos assim, tá? Então, de fato, eu estou começando desestimulando, entre aspas, mostrando o lado ruim. Porque eu prefiro que quem vem investir conosco saiba que não é assim, que não tem um ROI garantido, que não tem segurança no sentido do retorno do investimento, mas tem segurança que tem alguém, no nosso caso, trabalhando em prol, né, de toda a construção que está sendo feita. E aí, o retorno, quando ele vem, é um retorno com satisfação, né? E vem, né? Assim, no final da história, nós temos o nosso portfólio hoje, como eu disse, nós temos praticamente 75% do portfólio ativo, crescendo. Nós investimos hoje, assim, o nosso portfólio de startup vale quase 1 bi. Não é mesmo? Então, vai dar retorno. Eu não tenho dúvida que vai dar retorno. Eu não sei quando e não sei em qual multiplicador. Mas eu não posso garantir isso para o investidor, dizendo, vem aqui que eu te prometo que tu vai ter um... Cara, isso não existe. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer, e prefiro que quem venha investir em startup saiba que está tomando risco, está compartilhando o propósito de fazer algo melhor e vai compartilhar o resultado se der certo, quando der certo. Então é essa a visão e ao mesmo tempo entender que é uma escola. Nós temos vários investidores nossos que já deram depoimento dizendo, eu não sei se vou ganhar dinheiro ou não, mas o que eu já ganhei de aprendizado, estando aí conectado com o startup, interagindo, melhorando o meu próprio negócio, porque eu aprendi como a startup atua, e eu disse, isso aqui funciona para o meu negócio, eu posso melhorar o meu negócio usando aquela tecnologia XYZ, aquele modelo de negócio que é diferente, e o cara ganha no negócio dele muito mais do que ele vai ganhar eventualmente no retorno da startup que ele investiu. E eu acho que essa é a visão que tem que ter. Porque se olhar única e exclusivamente, eu vou investir para ter retorno, cara... Não é por aí, né? Pelo menos a minha visão. Eu tenho uma opinião polêmica, né? Mas vou dar. Estamos aqui para isso. Mas assim, eu vou te dizer. É que assim, ó, o que eu acho? Eu acho que quando a pessoa decide investir, eu entendo que ela tem que buscar, da mesma forma que eu quero fazer fotos. Tu faz as fotos no celular, tem ali como tu fazer, mas não vai ser uma foto de fotógrafo. Tu quer uma foto? Procura alguém que saiba. Por que eu digo isso? Porque quando alguém vem me perguntar, eu desestimulo o investir sozinho. Mas eu quero investir. Aí a pessoa quer surfar onda, ela não é investidora. Ela quer dizer que investe em startup. O que eu digo é,
procura uma aceleradora, procura um fundo, participa antes de alguém que está lá sabendo fazer. Por quê? Porque, assim, aí o investidor diz assim, não, eu vou investir em startup. Aí ele não tem essa consciência. E aí ele pega o dinheiro dele e investe numa. A chance disso dar errado é grande. Não vai ter uma estrela no... Não, e assim, o tiro na lua. E mais do que isso, Carol, muitas vezes é naquela uma que é filho de um amigo dele, Exato. que indicou que é uma baita startup, e ele não conhece, e ele acredita no amigo, o amigo é um cara que tem sucesso. Cara, o cara é então vai dar vendedor, certo. ele vai dizer que vai. E o cara não sabe nem que é uma startup. E aí, o que acontece, né? E aí a gente tem, por exemplo, que é... Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu não gosto de crowdfunding. Não gosto. Por quê? Porque aí, beleza, primeiro, aí deu errado. Aí o que tu tem? Tu tem um investidor que não entende que não vai receber de volta. Não, mas como assim não vai receber de volta? Sim, mas isso estava no contrato. Ah, não, mas... Por quê? Porque não entende. Porque para ele não é um investidor do mercado financeiro que sabe que ele vai ter que investir em 10 para sair 5 bons e 5 não vão dar. Não, por isso que... Por isso que eu digo, cara, procura quem sabe. Não tenta fazer sozinho. Tem tanta opção. Regional, nacional, mas procura grupos de quem anjo, sabe. Né? Não precisa ser uma aceleradora. Se não quiser entrar na aceleradora, tudo bem. Mas grupos de anjo é uma outra modalidade que faz sentido. Então, são pessoas que têm interesses parecidos, que estão arriscando junto, estão aprendendo junto, também funciona. Mas eu concordo contigo, Carol. Eu não quis defender em causa própria. Mas eu defendo. E tem muito caso, é legal também, que tem investidor que está conosco, que depois aprendeu, depois de 2, 3, 5 anos, daí ele ganhou musculatura e aí ele vai montar o seu portfólio, vai fazer sozinho, mas já aprendeu com outros e aí... Porque é a mesma coisa, quando eu comecei a investir em startups, eu não sabia, aprendi. Né? E no começo, a gente teve muita coisa para aprender. Hoje a gente, modéstia à parte, sabe bem mais e consegue compartilhar esse aprendizado com outros investidores. Então, sim, eu acho que isso diminui muito o risco e aumenta muito a assertividade. Então, continua sendo arriscado, mas bem menos arriscado. Diminui a frustração, porque é óbvio que a pessoa vai ficar frustrada, né? Tu bota todo o teu dinheiro em 2 startups. Porque assim, não é só aí. Não é uma. Não, então eu vou botar em 2. Não é 2. É portfólio, né? E assim, pegando assim, esse mundo de startup, então, é volátil. Né? Ou seja, a empresa pode existir hoje, como deixar de existir amanhã, enfim. Que tipo de investidor, entendeu? Quando tu falando assim, o cara tem que ser um mega empresário para ser investidor? Eu não sei se o termo volátil é correto, tá? Eu acho que não é uma questão de volatilidade, porque normalmente são novos negócios inovadores que eles são demorados, né? O retorno não é garantido. Normalmente o negócio é a curva S que a gente chama, o negócio começa negativo até acertar produto, mercado, e se tudo der certo ele cresce de forma exponencial. Então ele tem um tempo de maturação, um tempo para retorno. Então tem suas características e tem que ter essa percepção e olhar o tempo. Quem são os nossos investidores, da nossa rede de 500 investidores? A gente tem empreendedores de sucesso, nomes conhecidos aí no mercado. Se pensar os principais empresários do estado, muitos deles são nossos investidores. Mas também tem aquele cara que é um profissional de nível médio ou nível ali de diretoria de empresas tradicionais, que não são tão conhecidos, mas tem ali o seu patrimônio, gerar uma certa riqueza. Às vezes tem muito cara ali que gostaria de ter sido empreendedor e não teve coragem de empreender, ou não teve a oportunidade de empreender. Então, na medida que tu está investindo em startup, tu está investindo com a capacidade de execução do outro, que é uma coisa bem bacana também, porque tudo certo se tu não teve oportunidade ou não quis empreender na tua trajetória profissional, mas tu teve sucesso, ganhou, montou um capital, tem uma sobra. Por que não pegar um pedacinho desse capital e empreender junto com outros startups? Porque na medida que tu está investindo em startup, tu está empreendendo junto. Principalmente nessas modalidades que a gente tem, investidor anjo, junto com a aceleradora, digamos assim, o investidor ele também é quase um empreendedor. Ele não assume o protagonismo, a condução do negócio, mas ele está ali mentorando, ajudando, acompanhando, né? Então, não tem assim a figura tem que ser com esse... Nós temos investidores que são filhos de pessoal que teve muito sucesso, e aí o pai coloca assim, cara, vou investir na cota no nome do meu filho, porque é uma forma de ele aprender, de interagir, de se conectar. Então, tem várias formas de entrar nesse mundo, mas eu acho que o ponto principal, como eu disse, é entender que é
cenário diferente, não é Não só é volátil, sobre capital. que é de risco, na verdade. Isso que eu queria dizer que era volátil, mas é de risco. a volatilidade que eu queria dizer A era pessoa do tem risco, que ter né? isso na consciência, não adianta. É que a segunda short, a volatilidade de estar olhando o valuation mudar, o retorno desse investimento. Não é isso. A gente tem que entender que é a longo prazo. Sim, Tá? é Eu um acho risco que essa de é a longo visão. prazo. E o que tem de tendência aí tem de tendência tecnológica aí nesse mundo aí? Tem algum spoiler aí que vocês A têm gente visto? falou sobre IA, não tem dúvida que a IA, ela hoje está tomando conta. Né? A gente está gravando agora aqui durante a Gramado Summit, daqui a 2 semanas eu estou indo para uma missão, o pessoal aqui do Caldeira, da Fiergs, para Londres, para conhecer o que está sendo feito lá em termos de Deep Techs, que é uma das áreas que eu acredito. Ontem aqui tinha um painel aí dos insurgentes, estava o Caco e o Rampeter, que é nosso parceiro, trouxe uma turma aí da nanotecnologia para discutir, olhar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acredito muito em startups, em novos negócios baseados em tecnologia profunda, que seria essa questão do Deep Tech, ou seja, negócios que têm na origem o conhecimento científico, tecnológico, provavelmente que surgiu lá dentro da academia, dentro da universidade, que tem um pesquisador desenvolvendo uma nova tecnologia, uma nova solução, e isso se transforma num negócio diferenciado. Porque um dos problemas que a gente tem visto hoje, assim, no geral, no mercado de startups, é mais do mesmo. Né? Então, tem um monte de gente fazendo soluções muito parecidas umas com as outras. E aí a chance de conseguir se destacar e essa ser a escolha certa que vai dar certo no futuro, é difícil. Talvez o teu negócio dê certo, mas não vai dar um multiplicador que a gente precisa numa ótica de investidor. Então, para investir em startups realmente diferenciadas, a gente acredita eu acredito, e nós temos montado isso dentro de alguns grupos de investimentos nossos, uma tese de negócios realmente inovadores, diferenciados e que têm um diferencial na ciência, seja nanotecnologia, seja biotech, biotecnologia, no agronegócio, por exemplo, tem um espaço absurdo, porque a Carol comentou, né, não dá mais para ficar desmatando a floresta para ampliar o espaço da lavoura. Temos que produzir de forma efetiva. Já tem muita área que foi, digamos assim, aberta no passado, que dá para ser mais produtivo. Eu tive da semana passada, estava em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Pô, é fantástico o que o pessoal está fazendo lá. Fantástico, né? E eles estão conscientes que eles não podem mais continuar ampliando o desmatamento. Eles têm que ampliar a produtividade da sua lavoura. E aí a biotecnologia, por exemplo, é uma das formas de fazer isso, de renovar a qualidade do solo, manter aquele solo fértil, que ele continue produzindo e cada vez mais. Então, eu acredito muito nisso. E aí tem muita coisa surgindo e aí os estudiosos do assunto dizem que é a convergência de tecnologias. Então, é IA convergindo com biotech, convergindo com nanotech, e essas tecnologias se fundindo vão criar os novos negócios do futuro. Eu não tenho dúvida que é por aí. A questão é que a gente não sabe quais são as tecnologias, e em que momento. Não, eu concordo plenamente. Assim, eu acho que é isso, é consolidação de tecnologia. E eu concordo também que acho que a agrotech vai vir muito mais. Porque é isso, cada vez a gente tem um grau a mais que aumenta a temperatura, né? E isso vai influenciar nos brotos que nascem antes, porque nascem mais no calor. A gente sofre isso. Então, eu acredito muito que a agrotech é um gap que a gente tem, que pode ser explorado e que eu acho que tem um livro que se chama Abundância, né? Para mim, a agrotech é isso. Tá chegando nesse momento. Que e eu acredito que ela só chega no momento, no timing bom dela, com a consolidação, seja de biotecnologia, de nanotecnologia, de IA preditiva para temperar. É com a consolidação das tecnologias. Várias tecnologias. E assim, Carol, quais conselhos tu dá para esses investidores, startups aí que querem entrar nesse mundo de investimentos e tudo? Eu vou dizer, né, assim, ontem eu fiz uma palestra ali no Share com exatamente isso, 5 pontos que eu não podia esquecer para o investidor, para o fundador captar investimento. E eu acho que hoje, é como a gente falou no início, não se vende mais por PowerPoint. O investidor tem muito mais ciência, tem muito mais conhecimento e ele quer dado. Então, assim, antes do fundador buscar, para ele não queimar cartucho, e também porque, assim, hoje, o investidor, para ir lá te ouvir, ele ouviu 1.200 no ano passado, 1.500. Então, assim, não vai ser o teu discurso extremamente vendedor que vai fazer o olho dele brilhar. Ele quer ver mais.
Ele quer ver dado, ele quer ver que tu estudou, ele quer ver que tu tá preparado. Porque só a ideia não se sustenta. Se tu não tem um bom fundador e um bom time coeso atrás, ele não vai investir. Pode ser assim, ó, a solução melhor. Se ele vê que daquele navio pode afundar por conta do capitão, não tem investimento. Então eu acho que tem que fazer o tema de casa, tem que olhar pra dentro, tem que entender se tá estruturado. Como é que tu mostra que o teu time tá coeso? Como é que tu mostra que o teu time tá engajado? O teu resultado o resultado estar ruim não é um fator de deal break pro investidor. Agora, numa fala, numa reunião, o investidor notar que os fundadores estão desalinhados, é no gol. Na hora. Não, eu concordo 100%, Carol. Acho que é isso aí. O investidor está mais maduro, o empreendedor também tem que estar. E tá, no geral, o empreendedor está mais maduro, ele tem trazido mais estruturado, mas também tem. Eu sempre digo a jornada inicial de empreendimento tem que ser do empreendedor ou dos empreendedores. Às vezes ainda me aparece e diz, eu tô com uma ideia aqui, quero ajuda de vocês para investir. Cara, não é por aí. Faz a primeira... Fazer o MVP, fazer o produto mínimo viável, botar no mercado, tentar buscar cliente. Cara, isso é trabalho do empreendedor, sozinho, com o time dele. Salvo exceção, a exceção talvez seja as biotechs, nanotech, assim, startup que tem uma questão muito de desenvolvimento científico-tecnológico que a gente entende que talvez precise de algum recurso além no início, digamos, dessa jornada. Mas também não é o dinheiro do investidor, daí é dinheiro de subvenção econômica, que é uma outra conversa. Que tem muito, e que existe, né? É uma outra... Bastante. Mas, de qualquer forma, o empreendedor tem que fazer essa rodada inicial, tal do bootstrapping, né? De fazer a coisa acontecer no início e depois que minimamente tem alguma validação e já tem algo para mostrar, aí faz sentido buscar um investidor, seja uma aceleradora, seja um anjo, seja um fundo. Né? Depender de todo momento também, né? Claro. Bom, a gente queria, né, agradecer a vocês aí, então, vocês querem deixar, né, o Instagram, LinkedIn, pessoal da empresa, entendeu? Fica à vontade aí, Carol. Ladies first. Então, eu vou deixar aí, o Instagram é @PSSADV, ou o meu, @CVPerrone. LinkedIn é Perrone São Vicente Schirmer. E, assim... muito obrigada. A gente adora falar, né, Sandro? Ainda mais assim, que vira um café, literalmente. Então, tamo aí pro que precisar. Não, mas foi um prazer. Sandro. Legal, obrigado, Carol. Eu também estou mais ativo no LinkedIn, então sandro.cortesia é o meu LinkedIn, pode me adicionar lá, a gente bater um papo. Não consigo me manter muito atualizado no Instagram, mas tenho lá, então, de vez em quando também, @SandroCortesia. E o nosso site aí, a nossa página venture.net, também nos encontra. Nós estamos aqui para quem tiver... Agora já vai ter terminado a Gramado Summit, né? Mas pode vir na 7ª edição. Pode vir na 7ª 2026. edição. Estamos aí, certamente estaremos de novo. Já tem ingresso à venda, já, né? Já. É isso aí. E agora é compra um, leva dois. E quem não teve ainda na Gramado Summit, venha, né? Porque né, Carol, é uma escola, né? Desde a primeira vez, desde né, Carol? A primeira vez. A gente teve a oportunidade de acompanhar, né, toda essa jornada e parabéns, Marquinhos, aí por todo o trabalho que tem feito. E quem não conhece, vem aí que vale a pena. Bom, legal. Então, o Adentro Labs chegou ao fim. Hoje exploramos como a tecnologia está transformando o mundo dos investimentos com insights valiosos aqui da Carol e do Sandro. Obrigado por compartilhar conosco as suas experiências. Estes outros episódios do Adentro Lab estão disponíveis no perfil da Adentro no YouTube e nas nossas plataformas de áudio. Nos próximos episódios do Adentro Lab, vamos falar mais sobre negócios, crescimentos, inovação e muito mais. Não perca e muito obrigado por nos ouvir. Para saber mais sobre Adentro e nossas soluções, visite nosso site adentro.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. E até o próximo episódio do Adentro Lab.